Você já pensou em criar um dashboard completo para sua empresa? Onde você pode gerir projetos, gerir equipes, ter hierarquia de usuário dentro da sua plataforma, ou seja, cada usuário vai ter seu próprio tipo de acesso diferente, com realmente uma hierarquia, com administradores, líderes e membros, né, que são na verdade funcionários desses líderes e por consequência eles têm menos acesso e menos possibilidades de uso na plataforma, mas que é algo que é totalmente incrível, porque assim você consegue ter o controle de toda a sua empresa. Nesse vídeo eu e você vamos construir um dashboard incrível com todas essas funcionalidades e apenas utilizando inteligência artificial, sem precisar programar, de forma muito fácil. Se você não me conhece, seja muito bem-vindo ao canal. Meu nome é Rafael, mais conhecido como Rafa Voz, e nesse canal você aprende tudo o que você precisa para tirar a sua ideia do papel, ou então uma próxima ideia de aplicativo que pode ser milionária. Tudo isso utilizando inteligência artificial e sem precisar programar. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu já te convido a deixar o seu like, se inscrever e também ligar as notificações. Isso realmente me ajuda demais e vamos direto para o nosso vídeo. Bom, pessoal, então como sempre, a plataforma que eu vou estar utilizando aqui vai ser a ferramenta do Lovable, que inclusive eu sou embaixador do Lovable aqui no Brasil e que, na minha opinião, é a melhor ferramenta do mercado para você, que não sabe nada de programação, conseguir criar qualquer tipo de ideia que você tenha na sua mente. E como eu mostrei no início desse vídeo, a gente vai estar criando uma plataforma de gestão de projetos com hierarquia de usuários também, ou seja, você vai ter seu login principal de administrador e abaixo de você vão ter todos os setores, ou seja, os seus funcionários que vão ter as suas tarefas muito bem divididas. Porém, o sistema de gestão, ele realmente depende, né? Depende do seu modelo de negócio, depende de qual área que você atua, quais que são as particularidades que você quer que tenha dentro do seu sistema. Então hoje a gente vai estar criando um dashboard mais generalista, mas obviamente você pode adaptar para o seu modelo de negócio. E para nos auxiliar nessa jornada, eu já mandei um prompt aqui no ChatGPT só para ele estruturar melhor essa nossa ideia. Então eu falei para ele, quero criar um sistema de gestão de projetos, um sistema interno que eu vou conseguir separar para cada equipe, ou seja, cada funcionário da equipe para fazer suas tarefas. E ele passou tudo, né? Inclusive ele deu até uma sugestão de base de dados para a gente organizar, mas depois que ele já passou toda a instrução, eu ainda pedi para ele criar um parágrafo, um prompt completo descrevendo a ideia e quais que são as hierarquias da aplicação, ou seja, qual que são os níveis de usuário. Então ele desenvolveu esse prompt aqui, que nada mais é do que um parágrafo, como eu pedi para ele, que está super completo. Se você quiser pausar o vídeo agora para ler tudo que está escrito, você vai ter todos os detalhes que eu estou querendo te dizer. E agora você pode então copiar esse prompt e jogar aqui no seu Lovable. Mas uma coisa que eu gosto muito de fazer é utilizar a nossa inteligência artificial que a gente tem lá dentro da comunidade, que se você quiser fazer parte é só você clicar no primeiro link que está aqui embaixo na descrição, onde você tem esse criador de prompts aqui, que ele é treinado com base na documentação do próprio Lovable, que é a ferramenta que a gente está utilizando. Então eu vou colar exatamente aquele prompt que a gente ia enviar exatamente nesse campo e vou enviar. Então esse nosso agente ele vai ser responsável em criar esse prompt aqui completíssimo com base na documentação do Lovable. Então é a melhor forma da gente criar de fato o nosso prompt, e aí a gente simplesmente copia esse prompt bem mais trabalhado, apaga aquele antigo e envia. Como sempre eu gosto de utilizar o modo chat exatamente para facilitar todo o nosso processo, então eu vou clicar nele e enviar. Bom, então primeiro a parte de autenticação, né, ele pergunta qual que é o tipo de login que a gente vai ter. Eu vou querer um login padrão, tá? Então vou colocar e-mail e senha só. Quais cargos e papéis de usuário você precisa no sistema? Você quer um administrador, um líder e um membro, né? E aí ele diz, um admin gerencia tudo, o líder gerencia sua equipe e o membro executa tarefas. Bom, então para a gente ter um exemplo bem mais complexo aqui, eu vou escolher a primeira opção. Então a gente tem um administrador, como eu falei, um líder da equipe e depois alguns membros abaixo desse líder. Vamos selecionar. Quais são os recursos prioritários na primeira versão? Eu vou selecionar as 3 primeiras opções aqui. Notificações eu não acho que faz muito sentido, nesse primeiro momento pelo menos, então vamos enviar. Você prefere começar com uma versão mais simples ou já com todas as funcionalidades? Eu nesse caso vou escolher MVP, tá? Eu acho que essa é a melhor opção. Eu sei que a gente tem uma vontade muito grande de a gente só mandar um prompt e pronto, ele já cria tudo, mas é bom porque a gente vai fazer vários tipos de adaptações aqui. Então vamos colocar MVP. Prontinho, todos os spots estão aqui, eu vou clicar em Submit e agora eu posso clicar aqui em cima da direita que ele já vai começar a abrir o nosso emulador. Então agora ele já traçou todo o nosso plano, né? Colocou a autenticação, o dashboard, gestão de equipe, gestão de projeto, visualização de tarefas, né, em um Kanban, e também especificou aqui quais que são as permissões que cada tipo de usuário vai ter. Um administrador ele tem acesso total, pode criar equipe, gerenciar usuários e ver tudo. Um líder ele consegue só gerenciar a sua equipe, criar os seus projetos e as suas tarefas. E cada membro vai poder ver os projetos da equipe e atualizar as suas próprias tarefas. Ou
seja, um funcionário do marketing, por exemplo, ele não vai poder atualizar as tarefas de outro funcionário que também é do marketing. Eles são do mesmo setor, mas não são as tarefas deles. Beleza? A estrutura de banco de dados, o design, e aqui ele também traçou qual que vai ser a ordem de implementação. Prontinho, tá tudo certo. Vamos selecionar aqui implementar o plano. Vamos permitir aqui o Lovable Cloud, que é exatamente o nosso back-end, que vai ser necessário, né, para a gente armazenar todos os dados ali, né, todos organizados. Ele já criou aqui todo o SQL necessário aqui para nossa aplicação, né, ou seja, toda a parte de configuração do nosso back-end, a estrutura de como os nossos dados vão estar organizados na nossa aplicação. É sempre bom você dar uma conferida nisso tudo, né, e ver se está tudo certo para o que você deseja. Bom, pessoal, então tá aqui o nosso resultado inicial, né? Ele criou aqui já de cara aqui o nosso sistema de autenticação, que provavelmente está funcional, que uma vez que a gente liga o Lovable Cloud, ele já integra aqui com o nosso back-end a parte de usuários, toda essa parte de cadastro. Então vamos lá, né? Vamos começar cadastrando um usuário aqui. Eu vou clicar em cadastrar, vou colocar meu nome, aqui vou colocar um e-mail, uma senha agora também, criar conta. E prontinho, a gente fez o login, tá aqui o nosso dashboard, né? Eu confesso que eu não gostei ainda muito desse design, ele tá muito grande aqui do lado, enfim, essas coisas a gente pode melhorar mais pra frente. O que importa inicialmente é a gente deixar funcional. Então beleza, a gente tem o dashboard aqui, a gente tem equipes, só que eu não sei qual que é o perfil desse nosso usuário que a gente acabou de criar, né? Se ele é um administrador, se ele é um líder ou se ele é um membro. Então vamos lá no nosso cloud, vamos ver se a gente consegue identificar. A gente só criou um usuário, né? Então aqui user roles, provavelmente é aqui que fica. Olha só, ele tá como um membro, tá? Então é exatamente aquela visualização que a gente tem, é uma visualização de membro. Então o que que eu preciso fazer aqui, tá? Eu preciso promover o nosso usuário para um usuário administrador. E existem duas formas de a gente fazer isso. Ou então a gente escreve aqui, né, admin, em vez de member. Ou então a gente tem que pegar o user ID, que é esse daqui, ir lá no nosso chat do Lovable e dizer: quero que o usuário que tem esse ID, que é exatamente o que eu acabei de copiar daquele usuário que a gente criou, vire admin. Então vamos enviar. E olha só, ele encontrou o nosso usuário e já está aqui a opção de administrador. Prontinho, agora o usuário é administrador. Vamos primeiro checar aqui, de novo naquela tabela, né? Vou clicar em View All, User Roles e olha só, vamos dar um refresh aqui. E olha só, ele é um administrador agora. Vamos então fechar isso e fazer logout, né? Porque ele disse pra gente fazer logout. Daqui o botão de sair. Vamos sair da nossa conta e vamos entrar novamente com a mesma conta. Então tá aqui, vamos colocar nossa senha e prontinho. A gente tem agora um usuário administrador. Bom, então eu vou começar a preencher um pouquinho mais todas essas tabelas, né? Então vamos criar primeiro uma equipe. Então a gente vai ter primeiro a equipe de marketing e a equipe financeira da nossa empresa. Equipe financeira, criar, ótimo, tá tudo certo. Aqui embaixo em projetos, olha só, vamos ver o que vai aparecer, se eu consigo adicionar um novo projeto, se eu consigo selecionar a equipe, as duas equipes estão aqui, né? Então se eu quero colocar, por exemplo, criar um logo para a empresa, isso é uma tarefa de quem trabalha na equipe de marketing. O status da atividade vai estar como ativo e eu adicionei e tá bem aqui agora essa atividade. Em relação a tarefas, né? Aqui por sua vez vai ser provavelmente tarefas relacionadas a esse projeto nosso que a gente tá criando. Vamos criar um logo da empresa, algo muito específico, vamos colocar estruturar rebranding da marca. Prontinho, isso agora é de fato um projeto, né? E agora sim a gente vai adicionar uma tarefa que é criar uma logo, porque aí vai fazer parte dessa missão, desse projeto que é estruturar o rebranding da marca. Então vamos adicionar aqui uma tarefa. Opa, olha só, já deu um errinho aqui, vamos clicar em Try to Fix It. Vamos abrir aqui o nosso chat. Beleza, ele já corrigiu, né, o problema que estava acontecendo, então vamos aqui em tarefas novamente. E agora vamos adicionar uma tarefa relacionada àquele projeto, que é de estruturar o rebranding da marca, né? E agora vai ser criar um logo para a empresa. Beleza, o status é a fazer, a prioridade é alta, vamos ver como é que fica. E o responsável, Rafa Voz não, né? Porque a gente acabou de criar essa conta e ele é o administrador. Então vamos colocar ninguém por enquanto e vamos criar. E beleza, a gente pode agora ficar atualizando o nosso Kanban. Se eu quiser arrastar, vamos ver. Não tá funcionando ainda, provavelmente isso consegue passar para lá se a gente selecionar aqui. A gente depois vai colocar essa dinâmica também de arrastar por aqui. Mas o que importa é que a gente conseguiu, né? Agora vamos ver se o nosso dashboard inclusive tá atualizado, né? A gente tem aqui as equipes, os projetos, as tarefas, tem um que está em progresso, né, já que a gente mudou o status, e agora está tudo certo, né? Nossa aplicação, ela está funcionando, porém, agora a gente vai começar a lapidar um pouco mais essa nossa ferramenta. Primeiro, eu quero ainda melhorar algumas coisas relacionadas à estrutura, e depois a gente vai partir para o design, que eu tenho certeza que é uma coisa que você está muito animado em a gente começar. Bom, então vamos lá, né? Vamos colocar uma opção onde esse administrador, que é o Rafa Voz, ele pode encontrar aqui embaixo uma página, onde ele vê nessa página
todos os usuários que tem dentro dessa aplicação. Então ele vai conseguir visualizar não só o e-mail de cada pessoa, mas também qual que é o cargo dela. E ele vai poder gerir todos esses usuários, obviamente. Então vamos pedir exatamente isso para o Love. E olha só, cria uma página onde o usuário admin pode visualizar, apenas ele, todos os usuários da plataforma. O admin pode gerenciar todos eles, adicionar novos funcionários, definir qual role de cada funcionário e deletar. Então vamos ligar o nosso modo chat e enviar. Bom, ele já traçou aqui todo um plano, já dei uma boa lida, então vamos colocar aqui implementar plano no final. É muito importante você dar uma lida de fato aqui em tudo que está escrito, porque ele quer exatamente esse plano. Se tiver algo errado que não está alinhado com a sua expectativa, vai te gerar retrabalho mais para frente e com certeza pode gerar bugs na sua aplicação. Perfeito, ele já criou aqui a página de usuários, vamos ver como é que ficou. Vamos clicar aqui e vamos ver, tá carregando. Bom, ele continua carregando aqui sem motivo algum, então vamos tirar um print dessa tela, né? Tirei nosso print, botei no chat e eu vou dizer para ele o que está acontecendo. Quando eu clico na página de usuários, fica um loop infinito e não carrega nada. Vamos ligar o modo chat para ele identificar o nosso problema e vamos enviar. Ele disse que já encontrou o problema, né? Sempre que você tiver um errinho, é super normal. A gente só tem que passar um print para ele e explicar muito bem o que está acontecendo. E agora vamos clicar em implementar o plano. Prontinho, ele já corrigiu e olha só, já carregou e a gente consegue ver todos os usuários, quais que são, né, os cargos desses usuários, qual foi a data que foi criado e aqui uma opção da gente deletar um usuário ou então modificar a permissão dele. Aqui em cima a gente ainda tem esse botãozinho para a gente adicionar um novo usuário, então é exatamente isso que a gente vai fazer agora. Vamos adicionar aqui um Leonardo. Coloquei um e-mail, coloquei uma senha e eu quero que esse Leonardo ele seja um líder, né? Então vamos criar aqui o usuário. Ele já encontrou aqui um erro, então eu cliquei em Try to Fix It novamente e vamos ver o que vai acontecer. Beleza, ele já corrigiu, vamos então criar um usuário. Perfeito, o usuário foi adicionado com sucesso, então vamos tentar logar aqui com a conta do Léo, né? Então vamos sair, vou colocar aqui o e-mail dele, a senha também. Perfeito, olha só, bem-vindo, foi logado com sucesso o Leonardo. Uma coisa que eu já tô percebendo aqui é que o Leonardo ele não tem aquela página de usuários, né? Isso é bom, porque só o admin ele pode ter esse poder, por mais que o Leonardo seja um líder. Porém, uma coisa que eu tô vendo é que não tá aparecendo aqui as equipes que foram criadas pelo admin, os projetos, as tarefas também. Então, o que eu quero fazer aqui, só pra gente conferir qual que é o real problema, eu vou sair aqui com o Leonardo, vou logar aqui como Rafael novamente, né? Olha só, Rafa Voss, e vamos desadicionar um terceiro usuário, que vai ser o usuário que é um membro normal, né? Ou seja, abaixo do líder. Nesse caso, vai ser o Fernando Voss. Então, vamos colocar assim, beleza, vamos colocar que ele é um membro, tá? Então vamos criar o usuário e beleza, vamos logar agora com esse Fernando, beleza? Então vamos sair, aqui tá as credenciais dele. E uma coisa que é positiva é que a gente não está tendo a opção de criar novas equipes aqui, não podemos criar novos projetos também, porque a gente é apenas um funcionário aqui abaixo do nosso líder. Porém, uma coisa que eu diagnostiquei tanto na conta do Leonardo, que era o líder, e também no do Fernando, é que não está sincronizado, né, como se fosse um dashboard único para uma empresa. Então vamos colocar exatamente isso escrito no nosso chat. Bom, então eu detalhei bem o que eu quero, né, em cada permissão dessa aplicação. Então vamos lá. Eu quero que esse dashboard seja um dashboard interno para a empresa. Ou seja, todos veem os mesmos dados. Porém, existem algumas regras. Os admins têm acesso geral. Os líderes não conseguem ver a página de usuários, que é aquela que está escondidinha aqui já. Não conseguem ver a página de equipes, que é essa daqui, porque ele já faz parte de uma equipe. Então, para que ele vai querer ver a equipe financeira ou algo do tipo? Você pode melhorar essa regra se você quiser, tá? Se você achar que não tem problema. Aqui é realmente só um exemplo, tá? Mas eles podem gerenciar os projetos, né? Definir quais que são os projetos e definir quais que são as tarefas de cada profissional. Os membros, por sua vez, não conseguem ver a página de usuários, que é exatamente aquela que já está escondida aqui. Não conseguem ver a página equipes, que é essa daqui também. Podem apenas mudar os status de cada tarefa e visualizar os projetos do seu departamento. O dashboard é apenas visível para administradores também. Então vamos clicar aqui no nosso chat e vamos enviar. Faltou eu decidir lá atrás o que eu quero para essas regras, né? Eu já deveria ter feito isso antes, mas não tem problema. A gente criou primeiro a estrutura e agora a gente está determinando o que cada funcionário tem permissão e o que cada pessoa faz. Bom, aqui então ele criou quais que são as permissões de cada usuário. Então o administrador ele pode ver todos, criar, editar e excluir. O líder ele pode ver a sua equipe, criar, editar e excluir, e o membro pode apenas visualizar projetos da sua equipe. Então beleza, vamos clicar em implementar o plano. Ótimo, diz ele que ele já corrigiu aqui, né, toda a parte de hierarquia. Vamos ver então o que está acontecendo, né? Vamos primeiro logar lá como Rafael e vamos descendo a hierarquia dos nossos usuários. Beleza, tá aqui o e-mail, a senha também. Vamos descer aqui na parte de usuários, né? E uma coisa que eu já vejo que
tá faltando é o fato da gente selecionar um líder, por exemplo, o Leonardo, como um líder do marketing e depois a gente, se quiser colocar outros líderes, né, ou seja, o líder do financeiro, o líder de desenvolvimento, a gente poder selecionar aqui também isso. Então, antes mesmo de a gente testar aqui a nossa aplicação, eu acho que é interessante a gente configurar isso já de cara. Então, eu coloquei aqui, quero que você, sempre que o admin for adicionar alguém ou gerenciar o usuário, e eu escrevi todo errado aqui, ele possa selecionar qual setor o líder ou o membro atua. Isso faz com que se limitem a ter informações apenas do seu setor. Garanta com que todos estejam no mesmo ambiente da empresa. Então vamos colocar o nosso modo chat novamente, enviar. Perfeito, né? Agora ele já colocou aqui e inclusive fez um esboço de uma tabela, né? Colocando o nome, o e-mail, também qual que é o papel dele e qual é o setor, exatamente o que a gente estava querendo. E traçou aqui todas as diferenciações, né? De cada setor, o que cada um vai ter ali como informação. Então vamos implementar o plano. Prontinho, agora vamos ver como que a gente pode organizar. Vou até fechar aqui a nossa barra lateral e realmente ter experiência como o nosso usuário teria. Eu estou logado aqui como Rafael, né? Você pode ver aqui em cima. Ele é o administrador. E agora eu vou colocar o Léo como líder do marketing, tá? Então eu vou selecionar a equipe de marketing e salvar. O Fernando, por sua vez, ele também vai ser do setor de marketing, né? Só que ele é abaixo do Leonardo. Então vamos colocar a equipe de marketing aqui também e salvar. E beleza, vamos ver agora se a gente consegue ver todas as tarefas bem organizadas. Vamos logar primeiro com o Rafa, na verdade vamos logar com o Leonardo, né? Vamos sair aqui. Olha só, estruturar o rebrand da marca, exatamente a tarefa que o admin, né, que é o Rafael, ele colocou, ele criou. Aqui a gente tem uma tarefa da equipe de marketing. Você vê que agora o dashboard dele tá diferente. Ele consegue, inclusive, aqui em cima gerir a própria equipe dele. E aqui embaixo, em tarefas, a gente consegue ver todas as tarefas que a gente quer que o nosso funcionário que está abaixo faça, né? Então vamos lá, vamos logar com o Fernando, né? Vou sair aqui novamente, que vai ser o funcionário abaixo do Leonardo, e vamos ver o que a gente consegue fazer nessa conta aqui. Bom, aqui em relação a projetos, a gente não consegue adicionar nada, né? Enquanto lá o nosso Leonardo, que é o líder, ele consegue administrar. Na parte de minha equipe, ele, como é um funcionário, ele não consegue editar nenhum tipo de pessoa aqui, nenhum tipo de usuário. Aqui embaixo, em tarefas, olha só, a gente consegue ver, né? Mas a gente não consegue clicar para editar, a gente só consegue modificar qual que é o status de cada dessa tarefa, né? Eu só preciso adicionar aqui aquela possibilidade que eu falei de a gente poder arrastar um card. Então, realmente, o Fernando está com acesso super limitado aqui. Vamos melhorar agora o nosso design, né? Para a gente ir para a nossa reta final aqui do vídeo. Vamos, inclusive, lá com o usuário do Rafael, já que é o usuário que tem mais páginas, a gente vai conseguir ver o design de tudo. Beleza, tá aqui o nosso dashboard, né? Um admin, ele tem acesso a tudo isso. Vamos abrir a nossa barra lateral e vamos começar a editar aqui a parte do design, como eu falei para vocês. Bom, então a primeira coisa que eu quero modificar é o estilo da nossa apresentação, né? A estrutura, na verdade, de tudo. Porque tá com aquela cara de Lovable que eu já falei aqui com vocês no canal há um tempo, mas eu quero algo um pouquinho mais trabalhado do que isso, tá? E para isso, a gente vai utilizar esse site aqui chamado Dribbble, com 2 Bs. Eu vou deixar o link, inclusive, aqui embaixo na descrição para você, onde você consegue ter acesso a vários tipos de designs profissionais diferentes, né? Isso porque a gente vai estar utilizando, eu vou até clicar aqui, olha só, em Dashboard, a gente vai estar utilizando várias referências para mandar lá para o nosso Lovable. Então, olha só, aqui tem vários tipos de modelos diferentes, né, de painéis de dashboard. Eu gostei bastante desse daqui, tá? Então, a gente só precisa tirar um print dessa tela, então eu vou só dar um zoom out aqui e dar um print. Vou mandar aqui no nosso chat do Lovable e vou dizer: quero que você tente copiar ao máximo o design dessa aplicação que eu estou te enviando, como a referência da imagem. Eu quero que tenha fontes parecidas, cores minimalistas, design mais moderno, sem gradientes ou cores roxas. Quero algo clean, com bordas parecidas com a da imagem e profissional. Então a gente liga o nosso modo chat como sempre e vamos enviar. Perfeito, ele já colocou aqui todas as instruções, eu achei que ficou bem bacana em relação à borda, em relação à sombra, vamos enviar. E lembrando, tá, pessoal, aqui é mais para ele reestruturar como tá toda a nossa aplicação. Esses elementos, né, que estão bem grosseiros aqui do lado, a gente consegue ver toda essa seleção gigantesca aqui. Mas enfim, vamos ver o que ele vai construir aqui pra gente. Ah, olha só como a gente tá com um dashboard muito melhor, né? E ele criou um dashboard muito mais atraente agora, né? As equipes, os projetos aqui, as tarefas, realmente ficou com uma cara muito melhor do que a gente tinha antes. E o Lovable lançou, inclusive, mais uma possibilidade, que é essa ferramenta aqui, tá? Essa ferramenta de design, a gente tem que abrir o chat aqui e selecionar em temas. E olha só, ao passar o mouse, a gente consegue ver vários outros tipos, se a gente quiser fazer uma alteração, tá? De
modelos diferentes para a gente deixar cada vez mais única a nossa aplicação. Eu vou deixar inclusive aqui no nosso dashboard para a gente ir variando e vendo as possibilidades. Olha só, eu gostei bastante desse daqui, esse solar. Esse daqui tá super diferente, né? Mas enfim, existem várias possibilidades. Eu confesso que eu gostei desse original aqui, então não vou mudar. Se você quisesse alterar, é só você clicar aqui em Apply e pronto, seu dashboard já fica uma cara totalmente diferente. Então tá ótimo, pessoal. A gente conseguiu criar o nosso dashboard, a gente conseguiu criar a hierarquia de usuário. É óbvio que a gente poderia trabalhar e muito mais nisso aqui, né? A gente poderia integrar, inclusive, com o WhatsApp aqui dentro, colocar notificações, quem sabe até colocar meios de pagamentos aqui dentro, caso a gente queira ter isso como um software, né? Ou seja, um site onde a gente pode vender esse sistema para várias empresas diferentes. As possibilidades são realmente infinitas, mas hoje eu tentei trazer para você principalmente essa funcionalidade de gerir projetos e principalmente a hierarquia de usuários, que é algo que muita gente tem dificuldade, mas com certeza é mais simples do que você imaginava. Se esse conteúdo ele te ajudou de alguma forma, a única coisa que eu peço em troca é o seu like e a sua inscrição. Eu venho criando vários tipos de aplicações incríveis aqui no canal e se você gosta desse tipo de conteúdo, vai ser um prazer ter você por aqui. No mais é isso, muito obrigado mesmo por você ter ficado até aqui. Eu vou deixar mais um vídeo aqui que eu tenho certeza que você vai adorar.